Nós celebramos o Senhor. Quem está feliz, diz aleluia. Bom dia, igreja. Que bom tê-los aqui nessa manhã. Quantos testemunhos encorajadores, né? É uma bênção ver o agir de Deus, é uma alegria em nosso coração ver o mover de Deus em nossa casa, em nossas vidas. E só reforçando sobre o domingo que vem, vai ser um domingo muito especial, porque nós vamos apresentar novos membros em nossa igreja, vamos celebrar o que Deus está fazendo em nossa casa e também haverá batismo nas águas. Então eu quero te encorajar a estar aqui, a participar desse momento, a celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito e enchermos o nosso coração de expectativa, porque Deus está movendo em nosso meio, amém? E por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará, a nossa confiança está totalmente no Senhor. Então cutuca a pessoa que está perto de você e diga: domingo que vem, você não pode faltar. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar hoje tem um tema muito interessante. Cuidado com o espírito de Mical. Pastor, o que seria isso? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. A partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Meus irmãos, qual é o contexto? Davi, ele estava super feliz por finalmente a arca do Senhor estar em Jerusalém, estar perto da casa dele. E como nós lemos, o culto, diante dessa celebração e desse mover de trazer a arca para perto, o culto aqui foi uma bênção. Houve adoração, presença de Deus, o povo celebrando, o povo realmente cultuando ao Senhor. Teve até coffee break, muito parecido com as nossas reuniões, os nossos cultos. E Davi, diante desse momento de celebração, ele abençoou o povo com tanta alegria. E ele vai para sua casa, com o desejo também de abençoar a sua família. Por alguma razão, por algum motivo, a família de Davi, ou parte da família de Davi, não estava nesse culto. Porém, mesmo assim, Davi ele volta para casa com um coração cheio de alegria. Com o coração, realizado no Senhor, porque o propósito deu certo, o plano deu certo,
A arca finalmente estava perto de sua casa, estava em sua cidade. E quando ele chega em casa, com o propósito de abençoar a sua família, ele se depara com Mical, a sua esposa, que é filha de Saul. E o que ela faz? Ela desmoraliza Davi, ela tenta menosprezar Davi, ela tenta humilhar Davi, porque ela havia visto Davi celebrar e adorar ao Senhor. Mical, ela despreza Davi com as suas palavras. E quando eu estava meditando, meus irmãos, nessa passagem, há umas 2, 3 semanas atrás, Deus falou ao meu coração que o espírito de Mical representa o ladrão da alegria. Representa aquela notícia que chega, ou aquela circunstância que aparece, que vem para roubar o nosso ânimo, que vem para nos jogar ao chão, que vem para tirar as nossas forças, a nossa energia. E isso pode acontecer no trabalho, na família, na igreja. O espírito de Mical também representa aquelas pessoas que não fazem nada, mas sempre estão prontas para criticar quem está tentando fazer alguma coisa. Quantos conhecem alguém assim? Sabe, o espírito de Mical não suporta ver você feliz e celebrando alguma conquista. Com certeza, em algum momento você já enfrentou esse espírito. Eu estava meditando e o Senhor foi acrescentando, porque esse espírito, ele também representa aquelas pessoas que só se preocupam com a aparência, mas são vazias de Deus. Mical era isso. Ela estava preocupada com a aparência, com os status, com a sua imagem, mas a sua crítica revela o coração. Era uma pessoa vazia de Deus. É um espírito também que tenta manipular as pessoas que estão à sua volta para satisfazer os seus próprios interesses. Representa também aquelas pessoas que chamam tudo de religiosidade. Que participar de um programa diferente, excepcional da igreja, um final de semana, talvez que você precise estar na igreja sexta, sábado e domingo, esse espírito vem com uma fala: isso é exagero, isso é religiosidade, não precisa disso. Imagina, a gente já trabalha a semana inteira, um final de semana que de repente no meio de 6 meses, de 1 ano, ficar sexta, sábado, domingo, nem é muita coisa. Esse espírito de Mical, ele tenta chamar aquilo que você de repente está proposto a dedicar ao Senhor além do normal, como religiosidade. Quantos estão me entendendo? O espírito de Mical, queridos, também provoca esterilidade. A sua principal função, a sua principal missão é contaminar o seu coração para que haja divisão, desânimo e nada mais seja gerado. Esse espírito também critica e despreza lideranças estabelecidas por Deus sem nenhum temor. Cuidado, queridos. A palavra que eu trago de alerta para o nosso coração nessa manhã é: cuidado com o espírito de Mical. Cuidado com o ladrão da alegria. Meus queridos, quantas vezes saímos de um culto ou de um devocional, de um momento de oração, onde Deus ele falou ao nosso coração e nós estamos felizes, dispostos a obedecer, a viver coisas novas em Deus, e de repente nos deparamos com esse espírito. Porque a grande verdade é que a segunda-feira chega para todos nós, sim ou não? A grande verdade é que os desafios chegam para todos nós. E quantas vezes nós nos deparamos com circunstâncias, situações, pessoas que, movidas por esse espírito, movidas por esse coração, chegam diante de nós com o propósito de roubar a nossa alegria. E diante disso, queridos, a nossa atitude precisa ser a mesma de Davi. Me impressiona porque Davi, ao chegar em sua casa e se deparar com a sua esposa, sua própria esposa, estava movida em desanimá-lo, em jogá-lo para baixo. Mas a atitude de Davi é a mesma que nós precisamos ter. Versículo 21 e 22, olha o que Davi diz para sua esposa:
Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele. Davi tem um posicionamento aqui, irmãos, forte. E ele complementa: quando ele me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Irmãos, a nossa atitude nesse enfrentamento precisa ser a mesma de Davi. Nós não podemos dar atenção a esse espírito, nós não podemos permitir com que esse espírito roube o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. A palavra de ordem é, diante desse espírito que ronda a nossa vida, que sempre está nos ameaçando e com esse propósito de nos colocar para baixo, nós precisamos ter uma postura de continuarmos adorando, de continuarmos celebrando, de continuarmos obedecendo, buscando a presença de Deus, porque a recompensa vem daquele que nos chamou. Amém, gente? E meditando sobre isso, o Senhor foi acrescentando, e Ele falou ao meu coração sobre a passagem, a parábola do joio e do trigo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos fazer aqui uma junção. Mateus capítulo 13. Olha que interessante. Vamos agora para o Novo Testamento, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. A palavra nos diz: Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Até aqui, por enquanto. Irmãos, esse homem estava feliz, porque ele havia semeado boa semente em seu campo. Sabe quando tudo está caminhando bem? Sabe quando as coisas estão acontecendo da maneira que tem que acontecer, a comunhão com Deus, o ministério, os projetos, a família, as finanças? Era o caso desse homem. A parábola nos diz que enquanto todos dormiam, por que eles dormiam? Porque eles estavam descansando do bom trabalho realizado. Eles haviam realizado um bom trabalho, semeado boa semente no campo. Mas a parábola nos diz que enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no campo deles. Uma coisa que nós precisamos compreender é que o inimigo sempre usará circunstâncias e pessoas, preste atenção nisso, para semear joio em nosso campo. Isso pode vir para semear frieza espiritual, isso pode vir em formato de uma fofoca, um sentimento talvez de carência, uma tentação imoral, financeira. São situações que vão batendo e vão tentando nos tirar do propósito e plantar joio em nossa vida, plantar joio em nosso coração, roubar a alegria, roubar o nosso propósito em Deus. E é bem verdade, meus irmãos, que embora nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas não podemos ignorar o fato que o nosso adversário usa pessoas para nos atacar. Sim ou não? A nossa guerra é espiritual, mas ela se manifesta em nossa carne. E da mesma forma que Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas, o inimigo também usa pessoas para nos ferir
para roubar a nossa alegria e para nos desviar do propósito que ele tem para nós. Em Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43, diante dessa parábola, fica meio perdido no contexto. E os discípulos também acharam isso. Tanto que eles pedem uma explicação sobre essa parábola. E Jesus explica. Vamos ler versículo 36 ao 43. Então, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Diga comigo: eu sou uma boa semente. No nome do Senhor Jesus. Amém, gente? O Senhor está te semeando por onde você passa. Mas olha que interessante a sequência. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, meus irmãos, nós percebemos que Jesus está falando que nós somos a boa semente em seu reino, que é ele mesmo que semeia essa semente. Mas os joios, ou joio, são os filhos do maligno. E quem semeia? É o próprio inimigo. Quem semeia é o diabo. São palavras de Jesus. E agora, pense comigo. O joio e o espírito de Mical, aquilo que Mical estava produzindo diante de Davi, representa a mesma coisa. Quem está por trás? Quem está movendo isso? Quem está provocando isso? É o diabo. Esse espírito, queridos, não se contenta em ver as coisas indo bem. Muitas vezes, esse espírito vai usar pessoas que estão próximas de você. No caso de Davi, usou a própria esposa, que não era convertida. Vem para ferir o coração, para ridicularizar nossa devoção a Deus. Vem com ações carregadas de maldade, disfarçada muitas vezes de um bom conselho. Sabe aquelas pessoas que vêm com aquela conversinha? Imagina, está exagerado demais, você vai na igreja de novo. Você já foi essa semana, tá bom. Imagina, você vai orar, para que orar tanto? Imagina, jejuar para quê? Tudo é religiosidade. Não, para que você vai ficar só, de repente, ouvindo e consagrando teus ouvidos apenas com louvor e adoração? Ouvir uma musiquinha da Anitta e sei lá o que, não tem nada a ver. Afinal de contas, a gente está no mundo. Não, gente, essa roupa não, essa roupa aí, gente, é para usar. O que é bonito tem que ser mostrado mesmo. Gente, vai roubando a nossa santidade, vai roubando a nossa intimidade com Deus, vai nos desgastando. Não, gente, beber socialmente está tudo bem, começa assim, queridos. Conheço pessoas que foram parar na sarjeta porque começaram com um copo de cerveja. Começaram com uma garrafa. Isso determina a tua salvação? Só Deus que sabe. A gente tem sobriedade sobre isso. Mas, queridos, começa assim. Começa com não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com não tem nada a ver. Nós vamos nos esfriando diante de Deus. Nosso coração vai se desviando do Senhor. E quando nós percebemos, o joio está semeado e a nossa força diante de Deus está bem pequena. Quantos estão me compreendendo nessa manhã? Gente,
Nós precisamos, no enfrentamento a esse espírito que vem para roubar a nossa alegria, nós precisamos em todo o tempo, guarde isso, cuidado com o espírito de Mical, cuidado com o joio, cuidado com o ladrão da alegria. Ele vem, queridos, ele vem. E nós precisamos ter a mesma atitude de Davi e lembrarmos das palavras de Jesus, versículo 40 e 43. Olha o que ele fala a respeito disso. Assim como o joio, você pode colocar aí, assim como esse espírito de Mical é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado. E todos, está falando de pessoas que o diabo tem acesso e usa para nos ferir. Todos os que praticam o mal. É forte, não é mesmo? Irmãos, existem pessoas que infelizmente, Jesus morreu na cruz por 8 bilhões de pessoas. Vocês concordam comigo? Sim ou não? A salvação está acessível para todos. Mas nem todos querem. Nem todos aceitarão. Nem todos ouvirão e abraçarão o Evangelho de Cristo. E existem pessoas que, por livre e espontânea vontade ou pelo engano, estão vulneráveis, estão ou intencionalmente juntas ao propósito do inimigo para praticarem o mal. E nós precisamos ter atenção a isso, porque o que está por trás não é contra a pessoa que vamos guerrear, mas o que está por trás é o espírito que vem para nos colocar no chão, para nos desviar e nos esfriar espiritualmente. Nós precisamos ter atenção em relação a isso. A quem você tem dado seus ouvidos? A quem você tem dado atenção? A quem tem influenciado a sua vida? O que você tem ouvido durante a semana? O que você tem assistido durante a semana? Quem você tem colocado na tua mesa para acessar o teu coração? Irmãos, eu sou amigo de todo mundo e eu prego o evangelho para todo mundo. O que eu puder ter oportunidade de encontrar, esse é meu coração. Mas tem gente que não quer. E eu continuo na minha caminhada. Mas nem todos vão acessar a minha intimidade. Vocês estão me compreendendo nessa manhã? Que muitas vezes, gente, nós estamos levando uma vida e tem gente com esse espírito por perto. E você precisa ter vigilância para não perder o propósito de Deus em suas vidas. Nós somos chamados para continuar, como Davi disse, celebrando, adorando, buscando conhecer mais o Senhor, perseverando na presença de Deus. Eu oro para que, no nome do Senhor Jesus, em sua vida, os projetos, sonhos, conquistas, as promessas de Deus que Ele tem para sua família, para sua casa, aconteçam para a glória do teu Deus. Que você não se desvie do propósito que Ele tem para sua vida, que você não dê ouvidos a esse espírito, que você não dê atenção ao joio, a esse inimigo que vem para nos colocar no chão. Não diminua a sua paixão, a sua entrega, a sua obediência. Não diminua a sua devoção a Deus, a sua consagração a Deus, o seu coração quebrantado diante de Deus. Que você diga como Davi, diante do meu Deus, eu vou celebrar ainda mais, eu vou me humilhar ainda mais, porque eu sei que foi Ele que me escolheu, é Ele que me chamou, é Ele que cuida da minha vida, é Ele que me tirou de trás das malhadas, é Ele que tem feito em minha vida, é Ele que continuará fazendo, é nele que eu vou colocar a minha esperança, a minha confiança, e eu não darei ouvidos para quem quer que seja, que esteja tentando me desviar do propósito. Nós somos chamados para vivermos em santidade, separados para Deus, confiando no Senhor, animados e fervorosos em Deus. Nós somos chamados para sermos luz e sal dessa terra, influência nessa terra, e não um povo que vai abraçando a cultura desse mundo caído. Nós não somos chamados para acompanhar a modinha, irmãos. Nós somos chamados para acompanhar aquele que nos chamou, para vivermos em santidade, em pureza, pelo Espírito Santo vencendo as tentações todos os dias, e não abraçando mais o pecado,
e a corrupção que está aí, gente, diante de nós. Nós somos chamados para sermos povo de Deus, povo santo e exclusivo, que vive para a glória do nosso Deus. Não dê ouvidos ao ladrão da alegria. Irmãos, há 3 semanas atrás, eu havia saído de um momento tão maravilhoso, acho que foi um encontro com Deus, não foi, amor? Eu estava radiante, feliz. Na segunda-feira, o meu celular toca. Toca não, me manda uma mensagem. Irmãos, que mensagem desagradável. Que mensagem que eu não gostaria de ter recebido. Uma mensagem que mexeu, confesso, com as minhas estruturas. Porque mexeu com a minha logística, mexeu com os planos que a gente tinha mais ou menos estabelecido, e eu ainda estou lidando com ela. E é tão interessante porque um pouquinho antes dessa mensagem chegar, eu estava meditando nessa passagem de 2 Samuel, e Deus falou comigo, cuidado com o ladrão da alegria. E eu não entendi. Eu já li esse texto diversas vezes e nunca tinha prestado atenção com esse entendimento. Que Mical foi isso, um ladrão da alegria. E eu li, aquilo entrou no meu coração e eu guardei. Na segunda-feira fez sentido. Porque aquilo me jogou tão para baixo, tentou, né? Me bateu aquele negócio, falei, meu Deus, por essa eu não esperava. E o Espírito Santo me preparou em relação a isso. Cuidado com o ladrão da alegria. Deixa eu trazer uma palavra de vigilância para você. Cuidado com o ladrão da alegria. Talvez você hoje não esteja vivendo nenhuma guerra nesse sentido. Talvez esteja tudo bem, glória a Deus, persevere. Mas em algum momento, ele baterá na tua porta. Lembre-se dessa palavra. Não darei ouvidos ao espírito de Mical. Não darei ouvidos ao joio. Não darei ouvidos ao ladrão da alegria. Porque a minha vida, a minha esperança e a minha convicção estão no Senhor. Amém, gente? Lembrem-se disso. Toda pessoa que vier com conversinha, toda pessoa que vier para fofocar nos teus ouvidos, para falar mal de liderança, sem prova. Queridos, a gente precisa lembrar da época do LP. Toda história tem 2 lados. Preste atenção no que você está ouvindo. Tem gente que vem com uma conversinha mole, fica espalhando o joio no coração das pessoas. Cuidado, queridos. A raposinha no meio de uma vinha provoca estrago. Não dê ouvidos, tenha vigilância. Deus está fazendo uma obra linda nessa casa, no teu coração, na tua vida, na tua família. Você crê nisso? Deus tem muito mais para fazer, além do que você pensa, pede, ora. Deus é Deus. Não dê ouvidos para as pessoas que vêm para te desviar do propósito. Deus está te chamando para algo novo, para algo que Ele está estabelecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Guarde o teu coração, Provérbios capítulo 4. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele provém a vida. Não permitam que o joio seja semeado no teu coração. Não dê ouvidos, porque o joio está cercando a gente. Mas não dê ouvidos, no nome do Senhor Jesus, amém, gente? Sabe o que me chama a atenção? Voltando para Samuel, sobre o texto que nós lemos. Mical passou o resto da sua vida frustrada. Mesmo morando em um palácio, tendo tudo ao seu dispor, sendo mulher do rei, mulher de Davi, a Bíblia diz que nunca mais pôde gerar um filho. Você pode acompanhar e fazer uma observação. Pessoas que não rendem o coração a Jesus e permitem que suas bocas e sua vida seja acessível a Satanás para plantar coisa ruim, são pessoas que não produzem nada, não geram nada, não frutificam em nada, são pessoas amargas. Porque é isso que o espírito de Mical gera, esterilidade. Imagina Mical, tinha tudo ao seu dispor, ao mesmo tempo não tinha nada. Quantos no nome do Senhor Jesus querem frutificar no Senhor? Cada vez mais, sabe, prosperarem naquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é esse o chamado de Deus para nós. Guarde o seu coração e avance no propósito que Deus tem para nós. Para a sua vida, para a sua casa. No nome de Jesus. A promessa para aqueles que adoram ao Senhor. Para aqueles que perseveram em Deus. Nós encontramos
em Mateus capítulo 13, versículo 43. Se o joio, se aqueles que praticam o mal terão a sentença de irem para o inferno. É Jesus que está falando. Aqueles que perseveram em Deus, que guardam o coração, que vão se humilhar ainda mais, que vão celebrar ainda mais diante do Senhor. Olha a promessa de Jesus. Então os justos, diga comigo, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Resista ao espírito de Mical. Resista ao ladrão da alegria. Sirvam ao Senhor com fervor. Curve a sua cabeça no nome de Jesus. Pai, eu oro nessa manhã, diante da tua palavra ministrada nesse altar, nesse ambiente, onde nós estamos debaixo da tua presença, da unção do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor purifique os nossos ouvidos, limpe o nosso coração, limpe a nossa mente. Que o Senhor nos preserve em tua presença, com um coração santificado pelo teu Espírito. Pai, todo engano, todo joio que nos cerca diariamente, todo espírito de Mical que muitas vezes vem no ambiente familiar, no trabalho, por vizinhos. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor nos dê força para enfrentarmos isso e não darmos ouvidos a esse espírito. Pai, que o desânimo, que a frieza, que essas coisas não afetem o nosso coração, não nos desviem do propósito que o Senhor tem para nós como igreja, como filhos, como povo do Senhor. Pai, aquilo que o Senhor está fazendo em nossa casa, em nossa família, aquilo que o Senhor tem por fazer em nossas vidas, nessa igreja como um corpo do Senhor, como igreja do Senhor reunida aqui. Que o Senhor realmente faça, que a tua vontade seja feita para a glória do teu nome, Pai. Eu oro, Pai, para que todo engano caia por terra, toda mentira caia por terra. Que nós possamos nos perseverar no Senhor, que nós possamos nos manter no Senhor, felizes, servindo ao Senhor com fervor, entendendo que é do Senhor que vem a nossa recompensa. Pai, no nome de Jesus, seja para o momento atual ou para dias vindouros, quando esse Espírito quiser nos desviar do teu propósito, nos dê discernimento. Nos dê discernimento, que caia por terra, que a gente persevere em ti, Senhor. Olhando para o Senhor, em todo o tempo, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?